Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com os irmãos, amém? Graças a Deus não temos como não nos emocionar, não é isso? Não sermos abençoados, instruídos por esses cânticos tão maravilhosos e louvamos mais uma vez aos irmãos aqui do louvor, agradecemos a Deus pela vida de vocês, por esses louvores abençoados que nos estimulam, nos encorajam, nos movem a adorarmos a Deus e permitem-nos, que tenhamos esse ambiente de fato de reverência, de adoração, de responsabilidade e de compromisso com esse nosso Deus que é simplesmente santo e absolutamente santo. Nós damos as boas-vindas a todos, ao ilustre e querido casal que nos visita, nos honram ali no fundo. Todos os demais irmãos são muito bem-vindos, você, seus amigos, familiares, enfim, os irmãos aqui da igreja local. É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação tê-los conosco, recebê-los e termos esse momento de irmandade, de fraternidade diante do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos nesse momento, já que pudemos oferecer a Ele o nosso culto e agora é parte do culto, nós queremos pedir aos irmãos que abram, por favor, as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, e versículos 27 a 31. É uma passagem muito conhecida, eu diria que muito tocante, muito encorajadora do livro do profeta Isaías, e para quem se interesse aí, para quem se interessar eventualmente, numa abordagem mais ampla desse capítulo, nós pregamos meses atrás sobre Isaías 40, salvo engano, sobre os versículos 12 a 26. Isso, meses atrás, talvez até mesmo há mais de um ano, e agora nós vamos meditar na continuidade, nessa parte final de Isaías capítulo 40. E nesta manhã, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre o seguinte tema: como agir diante das adversidades da vida. Como agir diante das adversidades da vida, e para podermos expor ou discorrer sobre esse tema, nós nos basearemos, portanto, em Isaías 40, versículos 27 a 31, que diz o seguinte: porque você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor e a minha causa está desapercebida do meu Deus? Você não sabe, você não ouviu que o Deus eterno, o Senhor, o Criador das extremidades da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não há sondagem na sua compreensão. Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os rapazes certamente tropeçarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos lhe pedir que essa palavra nos encoraje, nos fortaleça, nos abençoe, nos instrua nos caminhos gloriosos, maravilhosos e por vezes até mesmo insondáveis do nosso Deus. Oremos. Pai, nós queremos agradecê-lo, queremos engrandecê-lo por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos preparou, nos proporcionou. Te agradecemos porque, como parte da sua igreja presente neste mundo, somos uma pequena fração, uma pequena parcela, um pequeno percentual, mas somos parte da sua igreja, somos a sua igreja aqui localizada nesse contexto, nessa geografia, e nós te louvamos por isso, Pai, pelo privilégio que temos, pela oportunidade que temos, devido à sua bondade e à sua generosidade, de nos reunirmos aqui nesta manhã para ouvirmos a sua voz. O Senhor já falou conosco por meio da leitura do texto inicial. Aliás, mesmo antes disso, desde quando entramos aqui, vimos o nosso irmão, a nossa irmã, cumprimentamos, conversamos brevemente com ele, com ela. Também quando oferecemos ao Senhor os nossos louvores. Antes disso tudo, quando também ali participamos da escola bíblica dominical e aprendemos lições importantes na sua palavra sobre Levítico. Enfim, o Senhor falou conosco já de formas tão estupendas, tão gloriosas, tão magníficas, e que nós te louvamos por isso. Mas agora, Senhor, também acabamos de ler
outra parte, outra porção importante da sua palavra, e te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso entendimento, às nossas emoções, às nossas necessidades, ao nosso ser. Tu que nos criaste, Senhor, nós somos obras das tuas mãos, tu nos conheces melhor do que a nós mesmos, melhor do que o maior especialista, o maior psicólogo deste mundo, tu nos conheces como ninguém. E é por isso que, conhecendo-nos, tu sabes das nossas necessidades, de tudo aquilo que a nossa alma anseia e daquilo que efetivamente necessitamos para sermos melhores cristãos, melhores maridos, esposas, melhores cidadãos, não apenas deste mundo, mas cidadãos do teu reino. Por isso, te pedimos, fale conosco, nos instrua, nos ensine, Senhor. Pai, tome-nos pelas tuas mãos e nos leve pelas tuas veredas, pelos teus caminhos. Ande conosco, vá à nossa frente, nos cerque e que nós sejamos sempre abençoados com a sua doce e poderosa presença. Fale conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Como eu adiantei para os irmãos, nós pretendemos falar na manhã de hoje sobre o tema como agir diante das adversidades da vida. E talvez lendo esse pequeno trecho bíblico de Isaías 40, versículos 27 a 31, você tenha se perguntado, mas de onde o pastor tirou esse tema? Parece talvez que ele não seja muito congruente, muito condizente com os versículos lidos de Isaías 40, versículos 27 a 31. Mas para que eu possa fundamentar aqui a minha argumentação e discorrer sobre esse tema, e que eu entendo e espero que vocês percebam que tem tudo a ver com a temática que nós estamos dando, é importante, como nós temos o hábito de fazer, antes de qualquer coisa, antes de tudo, é importante que nós entendamos um pouquinho o contexto, ainda que de forma muito breve, de forma muito sucinta, muito rápida. É importante que nós tenhamos um vislumbre do contexto geral de Isaías 40, versículos 27 a 31, que nós acabamos de ler. Nós sabemos, quando lemos a Bíblia, ou quando lemos qualquer outro livro, não comparando evidentemente a Bíblia a qualquer outro livro, mas eu digo, isso é típico de uma leitura qualquer no sentido geral, é claro que a Bíblia está acima de todos e quaisquer livros, mas nós descobrimos que o contexto de uma determinada passagem, de uma poesia, de um livro científico, de um romance, de qualquer tipo de gênero literário, o contexto sempre é muito importante, aliás, eu diria que é imprescindível para que nós tenhamos uma compreensão adequada de uma passagem qualquer, e isto não é diferente quando nós falamos ou quando nos referimos à passagem bíblica. E tendo dito isso, para que nós possamos então compreender o contexto dessa maravilhosa passagem bíblica de Isaías 40, versículos 27 a 31, nós temos que retroceder um capítulo no livro do profeta Isaías e voltar ali, por exemplo, até Isaías capítulo 39, versículos 5 a 6. Podemos ler todo o capítulo, é claro, mas estou apenas situando os irmãos, para os irmãos entenderem aqui a minha contextualização. Então, quando nós retrocedemos um capítulo aqui em Isaías, e vamos para Isaías 39, versículos 5 a 6, ali nós então veremos o profeta Isaías profetizando ao rei Ezequias a ida do povo de Judá ao cativeiro babilônico, e evento este que haveria de ocorrer, haveria de se dar, haveria de acontecer em breve, em pouco tempo. E agora, em Isaías 40, versículos 27 a 31, nós nos deparamos com a reação do povo de Israel diante dessa iminente tragédia, ou seja, diante desse contexto em que os babilônios, capitaneados por Nabucodonosor, estavam prestes a entrar em Judá, a destruí-la e levar ali crianças, enfim, jovens, adultos e outros como seus prisioneiros. Esse é o contexto histórico imediato desse texto bíblico que nós
acabamos aqui de ler. Então, diante do texto que nós lemos aqui de Isaías 40, versículos 27 a 31, nós nos deparamos com a reação do povo de Israel diante da iminente tragédia do exílio babilônico. E esta reação, ela é seguida por uma palavra de ânimo, de conforto e de encorajamento da parte de Deus por intermédio do seu profeta, o profeta Isaías. Então, diante desse cenário de apreensão e de grande preocupação por parte do povo de Deus, diante da proximidade do cativeiro babilônico, eu gostaria de falar com vocês nesta manhã sobre o tema que já adiantamos, que é como agir diante das adversidades da vida. A partir do exemplo dos judeus, do contexto ali por volta do 8º ao 7º séculos antes de Cristo, e que estavam na iminência de sofrer o cativeiro babilônico ou o exílio. E aqui, meus irmãos, nós vamos aprender 8 atitudes que devemos tomar diante das adversidades da vida, e atitudes estas que eu, particularmente, ao estudar esse texto bíblico, encontrei no próprio texto. Então, vamos dar uma olhada em cada uma dessas atitudes a partir de agora. Indo já para o primeiro ponto, quando eu leio esse texto, eu descubro, em primeiro lugar, que, diante das adversidades da vida, nós temos que saber nos dirigir a Deus de forma responsável, de forma que não seja leviana. Vamos ver isso? Versículo 27, Isaías 40, versículo 27 diz: Porque você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e a minha causa está desapercebida do meu Deus. Quando o povo de Deus soube que seria levado cativo para a Babilônia em breve, as pessoas reagiram a esta realidade triste e trágica, dizendo: Deus não está vendo o que está acontecendo conosco, Deus não está nem aí para a nossa situação, Deus virou as costas para nós e Ele não se importa com os nossos problemas. E aqui é importante dizer, meus irmãos, que às vezes, diante das adversidades e crises da vida que todos nós experimentamos, se ainda não experimentamos, mais cedo ou mais tarde nós experimentaremos, infelizmente, mas diante das adversidades e crises da vida, às vezes nós acabamos nos precipitando na nossa fala, nós acabamos agindo de cabeça quente, portanto, nós acabamos agindo e falando de forma irrefletida, nós não pensamos, não raciocinamos e acabamos muitas vezes nos dirigindo a Deus de uma forma contraproducente, de uma forma irresponsável, de uma forma irrefletida, de uma forma inadequada, muitas vezes até de uma forma incrédula e pecaminosa. Achamos que Deus nos abandonou, que Ele virou as costas para nós, e que Ele não está nem aí com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com as nossas crises, com as nossas angústias existenciais, e assim sucessivamente. Mas, meus irmãos, quando nós agimos assim, de forma errada, de forma equivocada, nós simplesmente estamos nos esquecendo daquilo que a palavra de Deus diz, por exemplo, no Salmo 46, versículo 1, quando o salmista diz categoricamente que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, diante das adversidades da vida, tomemos cuidado para não nos dirigirmos a Deus de forma muitas vezes leviana e de modo muitas vezes irresponsável. Achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus não está nem aí com a igreja, que Deus não se preocupa com o nosso casamento, que Ele não está nem aí para a nossa família, para os nossos pais, enfim, para a nossa situação financeira, para a nossa dor física, a nossa dor da alma, aquela dor latente lá no fundo, no nosso coração. Mas, meus irmãos, Deus se interessa com a minha vida, está interessado na minha vida, na sua vida, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Ele é um Deus que age na história e que se preocupa com a vida das suas criaturas e, sobretudo, com a vida do seu povo. Deus está sim preocupado com a nossa situação.
Ele está sim interessado na nossa dor. Ele quer sim nos abençoar. Ele quer sim nos restaurar, nos renovar. Ele quer sim que sejamos tocados por Ele, pela sua palavra, pelo seu Espírito, a quem louvamos minutos atrás, agora no louvor, no culto. Enfim, Deus está preocupado com a minha e a sua vida, com a minha e a sua existência, com as minhas e as suas dores, sofrimentos, mazelas e assim sucessivamente. Amém? Então essa é uma primeira lição que aprendemos no texto. Mas na sequência desta, nós aprendemos em segundo lugar, que diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus é eterno. Aliás, cantamos isto, falamos sobre isso minutos atrás. Em segundo lugar, diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus é eterno. Onde eu encontro isso? Isaías 40, versículo 28, parte A, que diz: você não sabe, você não ouviu que o Deus eterno, e talvez aqui você, meu irmão, faça o seguinte questionamento: mas pastor, como o fato de eu saber que Deus é eterno é algo que pode me ajudar diante das minhas adversidades cotidianas, diante dos meus problemas diários, diante de todos os infortúnios e vicissitudes e adversidades que eu possa enfrentar? Saber que Deus é eterno me ajudará em que, precisamente falando? Ora, o fato de Deus ser eterno, meus irmãos, nos ajuda a entender as nossas adversidades. Primeiro, porque sendo eterno, Deus permanece mesmo quando tudo mais muda. Ele permanece. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo santo, Ele continua a intervir na história, Ele continua graciosamente a ouvir orações, Ele continua a curar enfermos, Ele continua a agir na vida das pessoas, porque esse Deus que é eterno permanece mesmo quando todas as demais situações, que não sejam Deus evidentemente, mudem ou experimentem sucessão temporária, transformações e assim por diante. Deus permanece inabalável no trono, reinando para todo o sempre. Em segundo lugar, porque as promessas de Deus, elas não expiram, elas não falham. Aquilo que Deus prometera, Ele haverá de cumprir. E se Ele disse que sustentaria a sua igreja, a parte da qual eu e você ali estamos inclusos nesse pacote, Ele haverá de sustentar, Ele haverá de abençoar, Ele haverá de nos guiar para que não nos percamos no meio do caminho e haverá de nos abençoar para o louvor do seu nome. Terceiro, porque Deus enxerga além do nosso momento presente. Sendo eterno, não experimentando sucessão temporária, passado, presente e futuro, isso é coisa de seres humanos, não é coisa de um Deus que é eterno, que é supratemporal, atemporal e que portanto está acima do tempo. Esse Deus que é supratemporal, meus irmãos, Ele enxerga além do nosso momento presente. E às vezes, talvez o nosso momento presente seja um momento de crise, de angústia, de dor, de sofrimento, de lamento, de choro, de dificuldades, um momento problemático, mas Deus enxerga além, sendo eterno, Ele sabe como agir, e aquilo que nos incomoda numa fatia, numa fração muito pequenina do tempo, isso está sob o controle de Deus. Ele, sendo eterno, tem o tempo e tudo dentro do tempo, incluindo minha vida e a sua, nas palmas das suas mãos, e portanto, meu irmão, descanse na eternidade de Deus, no Deus que é eterno e que sabe todas as coisas a respeito da minha vida e da sua vida também. E em quarto lugar, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias passageiras, mas em um Deus que não passa. A nossa esperança não está nos boletos que vêm aos montes, nas dificuldades financeiras que ora surgem, nos problemas físicos, de saúde física, mental e tantos outros problemas. A nossa esperança, meus irmãos, está num Deus que não passa, que é eterno, que é inamovível, Ele não se move, Ele permanece para sempre, Ele está sempre presente na nossa vida. A nossa fé e esperança estão nesse Deus. Portanto, diante das adversidades da vida, não se esqueça que você serve a um Deus que é eterno. É eterno. Ele permanece. Ele é inamovível.
Ele é Senhor de todas as coisas. A minha e a sua vida estão nas mãos dele, nas palmas das mãos dele. Ele é Senhor, é Senhor. E por falar nisso, isso nos leva ao terceiro ponto, que já mencionamos. Em terceiro lugar, diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus é Senhor, é Senhor. Isaías 40, versículo 28, a parte B, diz isso: o Senhor, o Senhor. E aqui mais uma vez, diante das adversidades da vida, saber que Deus é Senhor nos ajuda, porque, em primeiro lugar, Deus está no controle de todas as coisas. Quando falamos que Deus é Senhor, queremos dizer que Ele domina, que Ele controla, que Ele governa, que Ele administra, que Ele gerencia, que Ele preside todo o universo criado por Ele. Ele é Senhor de tudo e de todos, o que inclui ser Senhor das nossas adversidades, dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas aflições, daquilo que nos tira o sono, daquilo que de fato nos prejudica. Ele é Senhor sobre tudo. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, e não se esqueça que a minha e a sua vida fazem parte desse pacote. Não pense, não. Deus está no controle da Alfa Centauro, de todas as galáxias, de todos os sextilhões de estrelas, de todos os planetas existentes, de toda a Terra, mas a minha vida não. Na minha vida Ele não tem controle, na minha vida Deus não está nem aí, não, na minha vida Deus não age, não. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, meu irmão. Isso inclui a sua vida, nunca se esqueça disso. Isso inclui a sua vida, inclui a minha vida, com todos os seus prós e contras, com todos os seus momentos positivos e negativos, com todas as suas aflições e bonanças, com todas as suas tempestades e calmarias. Deus é Senhor sobre a nossa existência, portanto, confiemos em Deus. Em segundo lugar, diante das adversidades da vida ali, saber que Deus é Senhor nos ajuda, porque nada acontece fora da permissão divina, nada. Absolutamente nada, nada, nada que imaginemos, ou não imaginemos, ou que reflitamos, ou que confabulemos, ou que elucubremos, ou que possamos fantasiar, nada que possa acontecer ou deixar de acontecer está fora do alcance da mão de Deus, e está longe da permissão de Deus. Se aconteceu, é porque Deus, no mínimo de tudo, permitiu que acontecesse, sejam coisas boas ou coisas más. Nós já comentamos em vários outros cultos, em várias outras pregações, em várias outras mensagens, que nós cristãos não acreditamos em sorte ou azar. Nós não acreditamos em aleatoriedade, não acreditamos que as coisas ocorrem do nada, elas simplesmente acontecem, não. A partir do momento em que nós cremos em Deus, no Deus da Bíblia, no Deus de Isaías 40 que estamos lendo, meus irmãos, tudo está nas mãos dele, de modo que nada, por exemplo, também acontece fora, no mínimo, da permissão divina. O problema é que às vezes nós não sabemos por que Deus permite certas coisas que nos desagradam, que nos entristecem, que nos magoam, que nos machucam, que nos tiram fora do nosso próprio eixo existencial. Mas, meus irmãos, se Deus é Senhor, Ele sabe o que faz, o que permite que se faça ou que aconteça em todo este universo, em todo este mundo criado por Ele. Em terceiro lugar, Deus governa até sobre as circunstâncias que julgamos mais difíceis. Ele governa sobre tudo. E sobre o diabo? Ele governa sobre o diabo. E sobre os demônios? Também. E sobre os anjos bons? Também. E sobre os ímpios? Também. E sobre os santos? Também. Sobretudo sobre os santos. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E em quarto lugar, nós podemos descansar em Deus, sabendo que a nossa vida não está, como dissemos, nas mãos do acaso, não está nas mãos de um determinismo cego, e também não está nas mãos, como dissemos, da sorte ou do azar. Em outras palavras, se Deus é o Senhor, meus irmãos, e Ele é, então as nossas adversidades não estão fora da sua administração, da sua gerência, da sua presidência e do seu governo. Cantamos agora há pouco que o governo de Deus, ele é eterno, que Ele governa sobre todas as coisas, e isso é bíblico. Estamos lendo sobre isso, estamos refletindo sobre isso.
E esse fato, meus irmãos, deveria produzir confiança e descanso no nosso coração. A providência divina, como eu disse, em tantas outras circunstâncias, sendo até um tanto quanto repetitivo quanto a esse ponto, porque julgo o importante, a providência divina é uma doutrina bíblica, é um ensino bíblico que deveria nos fazer descansar em Deus. O Deus que criou tudo, sustenta tudo, mantém tudo, provisiona tudo, Ele está agindo por trás de todas as circunstâncias, e não se engane, a sua vida faz parte desse plano, a nossa vida faz parte. Portanto, meu irmão, descanse, remetendo à pregação de domingos atrás, descanse no Deus que supre os passarinhos, que cuida dos lírios, que cuida de gente, que cuida dos homens, que cuida da igreja. Descanse nesse Deus, descanse no agir providencial desse Deus. Se Ele cuida do cosmos, Ele cuida também da sua vida, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, das suas finanças, das suas aspirações, dos seus planos. Ele é Senhor sobre a nossa vida e sobre absolutamente todas as coisas. Amém. Mas em quarto lugar, quando leio esse texto também descubro que diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus é o Criador. Tocamos brevemente nesse assunto, mas é um tema que Isaías trata muito bem, e é uma fala que Isaías usa para encorajar, para confortar e para consolar os judeus na iminência de irem para o cativeiro. Não se esqueçam que esse é o contexto imediato de Isaías 40, como nós dissemos na introdução dessa mensagem. O contexto é esse: Nabucodonosor vai vir, um povo estranho vai vir, soldados virão na nossa terra, a invadirão, a destruirão, levarão muitos prisioneiros. Então, imagine isso um pouco, o cenário é de total tragédia, total catástrofe, total angústia, o cenário é absolutamente problemático. Diante disso, como nós podemos nos portar diante desse tipo de adversidade que se avizinha de nós, que se aproxima de nós? Resposta de Deus por meio de Isaías. Isaías 40, versículo 28, parte C, diz: o Criador das extremidades da terra. Isaías está dizendo para o povo de Judá: olha, Nabucodonosor vai vir, ele vai entrar aqui, porque vocês desobedeceram a Torá, desobedeceram sobretudo o que diz Deuteronômio 28, se vocês fossem fiéis a Deus, Deus os abençoaria. Como vocês foram infiéis e pecadores naquele contexto, desobedeceram totalmente a Deus, então as maldições virão. E entre essas maldições é alistada aí a presença de um rei estrangeiro, de povos estrangeiros, cujas línguas eles não conheciam, que viriam à sua terra e a dominariam. Está tudo lá. Então vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Vocês poderiam ter evitado isso, mas como vocês plantaram o pecado, vocês estão colhendo as consequências do vosso pecado. Mas agora, profeta Isaías, como que nós podemos lidar com isso? E aí uma dos encorajamentos é: lembrem-se que Deus é o Criador das extremidades da terra. É como se Isaías dissesse: o Deus que criou vocês, judeus, Judá, Israel, criou também a Babilônia. Ele é criador de tudo. Então, se Deus criou todas as coisas, isso deveria encorajá-los e provocar e proporcionar esperança no coração de vocês, porque vocês não estão diante de um deusinho de meia pataca, vocês estão diante de um Deus que é criador de toda a realidade existente. Então, se esse Deus é criador de tudo, do cosmos, inclusive da terra de vocês e dos babilônios, Ele sabe o que faz, o que Ele permite que aconteça. Olha o argumento de Isaías. Então, meus irmãos, diante das adversidades da vida, saber que Deus é o Criador de todas as coisas nos ajuda. Por quê? Primeiro, porque Deus tem poder sobre toda a sua criação. Ele não apenas criou todas as coisas e novamente as entregou ao Deus dará, à própria sorte, ao acaso, ou ao que quer que seja. Não, se Deus Ele criou, Ele tem poder, Ele tem domínio, Ele tem governo, Ele tem ali toda a sua atuação sobre a sua criação. Em segundo lugar, uma vez que Deus criou todas as coisas, então Ele também pode sustentá-las e restaurá-las.
O Deus que criou Judá, que criou a Babilônia, que criou todos os outros povos, Ele sabe o que fazer com esses povos. Então descansemos no fato de servirmos a um Deus que é criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, como também já falamos, a nossa vida não é fruto do acaso, mas é resultado de um propósito divino. Deus nos criou. Não estamos aqui a passeio, embora alguns pareçam que estejam, mas estamos aqui porque há um propósito que Deus tem, ou propósitos para com a minha vida e para com a sua vida. Não porque sejamos importantes em nós mesmos ou de nós mesmos, é evidente que não, mas isto significa dizer que nós temos uma relevância, nós temos uma importância para o propósito geral de Deus, caso contrário, Ele não nos teria criado. Esse ponto é importante, porque às vezes podemos não ver sentido na nossa vida, na nossa existência, devido aos problemas que nos cercam, que evidentemente são muitos, na vida de alguns um pouco mais, na vida de outros um pouco menos, mas, meus irmãos, quando lemos as Escrituras, nós descobrimos que a nossa vida não é fruto do acaso, da sorte, do azar, da aleatoriedade, da evolução, ou o que quer que seja, mas é resultado de um propósito inteligente, que foi criado por um Deus igualmente, sumamente, totalmente inteligente. A nossa vida tem um propósito dentro dos planos de Deus. E isso envolve os problemas, as angústias, as adversidades e as situações difíceis que eventualmente enfrentamos ou enfrentaremos na nossa vida. E também aprendo aqui em quarto lugar, que o Deus Criador, certamente Ele conhece perfeitamente aquilo que Ele mesmo faz. Se Deus criou todas as coisas, isso envolve a minha vida e a sua vida. Você acha mesmo que um Deus que tem poder para nos criar, seres complexos como somos, você acha que Ele não pode cuidar de nós? Se Ele fez aquilo que humanamente falaríamos, pensaríamos, é difícil, lembrando que para Deus não existe nada que seja difícil, mas se Deus fez aquilo que hipoteticamente seria mais difícil, que é criar, você acha que Ele não pode sustentar a sua criação? Não pode abençoar a sua criação, não pode dar livramentos para a sua criação, não pode agir na sua criação, não pode ouvir a oração da sua criação, no caso dos seus filhos e filhas, e assim por diante? É claro que Ele pode, meu irmão. Então, desse modo, se Deus é o Criador, então Ele tem poder para cuidar, para sustentar e para transformar toda a nossa realidade. E isto gera, ou pelo menos deveria gerar, esperança e confiança no nosso coração, mesmo diante das maiores e mais profundas adversidades da vida. Ou seja, o Deus que me criou não me abandonou, não me desamparou, Ele está comigo, Ele age na minha vida, não porque eu mereça, mas a despeito de mim mesmo. Ele é um Deus que age, é um Deus que perdoa, Ele é compassivo, Ele é um Deus que de fato me ama e que quer agir e transformar a minha vida para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Mas em quinto lugar, eu também aprendo outro ponto muito interessante, sobretudo quando falamos de Deus, porque para nós seres humanos é uma experiência inimaginável, mas que se aplica a Deus. Eu aprendo em quinto lugar que, diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus é incansável. Incansável. Deus não sabe o que é cansaço. Deus desconhece o que seja esgotamento físico, mental, emocional, espiritual, o que quer que seja. Deus desconhece isso. Isaías capítulo 40, versículo 28, parte D, ele diz isso: não se cansa e nem se fatiga. Deus não sabe o que é cansaço. Ele não descansa. Mas talvez você pense, pastor, eu vou te pegar de calça curta. Gênesis capítulo 1 diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Deus se cansou. Teve uma labuta lá, Deus era, uma espécie de CLT, e trabalhou ali as 40 horas semanais, de segunda a sexta, e no sábado ele não aguentou mais, e ele descansou. Não, o termo hebraico ali, ele é mais propriamente traduzido no contexto para cessou a sua obra. Ele parou de trabalhar.
Não é porque ele teria ficado cansado, não. Deus não se cansa. Ele não se fatiga, ele não tem esgotamento físico, emocional, ele é eterno, ele é todo-poderoso. Meus irmãos, um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e eterno e infinito, ele não se cansa. E aí você fala, pastor, o que isso tem a ver com as minhas adversidades? Tudo. Eu posso confiar num Deus que não se cansa. Eu nunca vou pensar, peraí, eu vou orar para Deus, mas quer saber, vai que hoje ele está meio esgotado. Vai que hoje ele foi para a academia, ele fez um pilates a mais, levantou uns pesos a mais, fez uns exercícios a mais, Deus está com a lombar doída. Não, o Deus das Escrituras não se cansa, não se fatiga, ele é eterno, ele é incomensuravelmente poderoso, e o argumento de Isaías é, esse Deus que não se cansa, pode ajudar vocês, judeus, diante da sua tristeza, diante da tragédia do exílio babilônico, ele não se cansa, e um Deus que se cansa é digno de credibilidade e de confiança. Vale a pena confiar nesse Deus, ele não se cansa, não tem dia ruim para ele. Deus, Senhor, desculpe que eu não sei se é uma boa hora para orar a Ti, eu não sei se é uma boa hora para me comunicar com o Senhor, eu não sei se é uma boa hora para fazer um pedido para o Senhor, eu não sei se é uma boa hora para te pedir perdão, vai que o Senhor está ocupado, vai que o Senhor está exausto, tendo que administrar mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e 6 trilhões de estrelas, vai que o Senhor não está num dia muito bom e acordou com o pé direito. Não, ele não se cansa, e ele pode agir na minha vida, na sua vida, pode nos perdoar, pode nos restaurar, pode nos transformar, porque o Deus de Isaías, o Deus da Bíblia, não se cansa, nem se fatiga. Olha que argumento poderoso que Isaías usa para um povo que estava prestes a ir para o exílio babilônico. Confie nesse Deus, porque ele não se cansa, ele não se cansa. Ele vai agir na vida de vocês, ele vai puni-los durante 70 anos, quem mandou vocês desobedecerem? Ele tinha dado os termos do contrato em Deuteronômio 28, vocês desobedeceram, então agora vocês vão colher, mas ele não se cansa, ele também não se cansa de abençoar, ele vai abençoá-los de novo, ele vai restaurá-los, ele vai trazê-los do cativeiro, ele vai abençoar a vida de vocês. Mas meus irmãos, diante das adversidades da vida, saber que Deus é incansável nos ajuda por várias razões, por vários motivos. Primeiro, porque Deus nunca se esgota e nem perde a sua força. Então vale a pena confiar nesse Deus. Segundo, uma vez que Deus é incansável, então o seu cuidado divino por nós não diminui com o tempo, como nós dissemos. Hoje, Deus está mais forte do que ontem para me ouvir e para me atender. Ontem ele estava um pouquinho pior. Não, ele é perfeito. Uma vez que Deus é incansável, o cuidado de Deus para conosco não diminui com o tempo. O Deus que nos criou continua a cuidar de nós sempre, sempre e sempre. Em terceiro lugar, Deus continua agindo mesmo quando estamos fracos. Um Deus incansável é um Deus que age em prol da sua criação, mesmo quando a exemplo de mim e de você, estamos fracos. Mesmo naqueles dias em que nós falamos, poxa Senhor, hoje eu não estava nem com vontade de ir para a igreja, hoje eu não queria nem sair da cama, hoje Senhor, eu estou mal, hoje Senhor, eu não estava com a menor vontade de ler a sua palavra, Senhor, hoje a situação está difícil. Então esse Deus incansável, ele nos abençoa e ele nos sustenta, mesmo quando nós estamos frágeis, débeis e assim por diante. Em terceiro lugar, ou no presente caso, em quarto lugar, também nós podemos nos apoiar em um Deus que nunca se cansa de sustentar o seu povo. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui firmes. Talvez alguns nem tanto, mas se estamos aqui hoje, é porque Deus nos sustentou. É porque Ele nos apoiou, Ele de fato tem sido a nossa base, o nosso fundamento, o nosso pilar, o nosso sustentáculo, a nossa coluna. Se estamos aqui é porque Deus tem nos abençoado. Em suma, quando as nossas forças acabam, Deus continua sempre forte para nos sustentar e para nos abençoar, porque Ele é incansável, e um Deus incansável é digno de adoração, é digno de credibilidade, e é digno de que depositemos nele a nossa fé, a nossa confiança e toda a nossa esperança. Esse é o argumento do profeta Isaías. Mas em sexto lugar, e aqui vai algo que mexe conosco, de uma forma ou de outra mexe.
Em sexto lugar, estamos quase chegando nos 8 pontos, estamos no antepenúltimo. Em sexto lugar, diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus possui conhecimento infinito. Isso, o conhecimento de Deus é infinito, isso quer dizer o quê? Que nós, seres finitos na inteligência, na razão, na compreensão, no raciocínio, em tudo, nós não vamos conseguir captar a maneira de Deus agir, nós nunca vamos conseguir. Nunca. E eu vou te dizer algo que é para você nunca esquecer na sua vida. Se o nosso cérebro, que em média, dependendo do cérebro masculino, feminino, tem ligeiras mudanças, mas se o nosso cérebro humano, em média, possui 1,350 kg, alguns colocam 1,320, 1,325, a média de 1,3 kg é normalmente o peso de um cérebro, certo? No dia em que um Deus infinito couber em um cérebro de 1,350 kg, ele deixa de ser Deus. Deu para entender? Um Deus que caiba totalmente na minha cacholinha de 1,3 kg, esse Deus não é digno de ser adorado, não é digno de ser reverenciado, não é digno de ser temido. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, a inteligência dele, o conhecimento dele, a sabedoria dele, extrapolam tudo e quaisquer outras coisas que você possa imaginar. Então, resumindo, não tentemos rastrear o agir de Deus. Como eu disse em outros momentos, Deus não permite que coloquemos um GPS nele. Deus é irrastreável, não dá para saber para onde ele vai. Deus, ele por vezes toma caminhos ou anda em caminhos que são irrastreáveis, não dá para você segui-lo, não dá para acompanhar os passos dele, não dá para entender a maneira de Deus agir, porque o pensamento dele, a inteligência dele, a sabedoria dele são infinitos. Então, meu irmão, não queira com o seu cerca de 1,3 kg de cérebro entender o Criador de toda a realidade existente. Não dá pé. Não sei se já te contaram, mas não dá. Você vai tentar, vai ficar louco, né? Talvez um pouco mais do que já é, vai ficar meio biruta, vai entrar em parafuso, que você vai falar, meu Deus, eu não entendo porque Deus segue esse caminho, e eu confesso que eu também não entendo, mas eu sei que Ele está num patamar, num nível de inteligência, de sabedoria, que eu nunca estarei enquanto criatura. Portanto, eu não tenho condições plenas de julgar as ações de Deus. É isso que o mundo erra, torto e direito. Mas Deus, falávamos na escola dominical, mas Deus, ele pedia sacrifícios sangrentos de animais, e sobretudo na época em que a gente vive, né, dos pais de pet e tudo, mas o bichinho, e por que não sei o quê, e o tadinho que morreu ali. As pessoas não entendem que se Deus criou todas as coisas, todas são todas, Ele detém direitos inalienáveis sobre tudo e sobre todos. Ele não deu a vida para o animal? Deu. Ele tira quando Ele quiser. Ponto. Eu não concordo. Então, um dia que você for Deus, você faça do seu jeito. Como você nunca vai ser, recolha-se a sua insignificância. Ou não? Ou estou falando alguma coisa errada? Alguma coisa antibíblica? Né? Deus criou o Carlos. Criou o quê? Porque Ele é gracioso. Mas Deus tem que o senhor tem que me preservar vivo. Tem nada. Ele me criou quando eu não pedia e pode tirar minha vida quando eu menos esperar. Por quê? Eu sou criatura dele, Ele é Senhor, Ele é Criador. As pessoas não entendem isso. Se Deus criou todas as coisas, Ele detém direitos absolutos sobre tudo. Tudo é patente dEle, é dEle. As pessoas não entendem isso. Mas como Ele pode permitir que tantas pessoas morram? Ele criou, Ele pode descriar. Ou para usar uma linguagem contemporânea, Ele pode descontinuar, que é um eufemismo mais bonito, né? O sujeito não morreu, ele só foi descontinuado. Aí soa mais palatável. As pessoas não entendem que Deus é Deus. As pessoas pensam que é qualquer coisa, um ser, uma coisinha qualquer. Eles não entendem o tamanho do Deus das Escrituras, que é incomensurável. Então, meu irmão, não tentemos fazer com que um Deus infinito caiba no nosso cérebro de 1,3 kg aproximadamente. Um Deus que caiba no seu cérebro não é digno de ser adorado. É um deusinho de nada.
Um Deus que eu entendo perfeitamente, compreendo perfeitamente, entendo perfeitamente, é um manjo de Deus. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia transcende, ele extrapola, ele excede, ele vai além. Nós não entendemos os seus caminhos. Isso é só a introdução para esse ponto. Em sexto lugar, diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus possui conhecimento infinito. Veja o que diz Isaías no capítulo 40, versículo 28, parte E. A parte finalzinha, a última frase. Olha lá. Dependendo da tradução, pode estar ligeiramente diferente. Aqui eu estou usando a minha tradução nesse texto. Não há sondagem na sua compreensão. Vocês estão entendendo? Não há sondagem na sua compreensão, na compreensão de Deus. Deus está dizendo o seguinte para o povo de Judá. Como que pode vocês, judeus, devem estar pensando, Deus permitirá que um povo mais ímpio do que nós somos judeus, somos o povo santo, o povo da aliança, como que Deus permite que babilônios, adoradores de um monte de deuses, Marduk, Ishtar, né, e tantos outros deuses, eles venham, destruam nossa terra, nos levem cativos, pessoas serão mortas, o templo será destruído, o templo onde Deus ali se manifesta, como que Deus permite? Diante disso nós não sabemos explicar, e aí a resposta de Deus, por meio de Isaías não há sondagem na sua compreensão. Deus não pode ser sondado nos seus planos, nos seus propósitos, no seu agir, na sua inteligência, no seu conhecimento. Não dá para sondar Deus. Não vai querer, eu vou colocar um Google Maps para rastrear Deus. Não dá, ele está fora. Vou colocar um Waze, Deus está fora. Vou rastrear Deus, vou colocar um GPS. Não dá. Eu vou monitorar Deus, é impossível. É impossível. Naum vai dizer que o caminho de Deus é na tormenta, nos primeiros versículos. E sabe o que eu aprendo com isso? A tormenta, o meio da tempestade, entre outras coisas, o mar não deixa rastros, não deixa pegadas, a terra deixa, a areia deixa, o concreto deixa, o mar não deixa. Então, o caminho de Deus é na tormenta, tente rastreá-lo, não dá para pegar as pegadas dele, ninguém pega, meu irmão, ninguém capta Deus, ninguém pega Deus, ninguém segura Deus, ninguém amordaça Deus, Ele está acima de todas as coisas. Isso quer dizer o que, profeta? Quer dizer que Deus tem as suas razões, ainda que o nosso cérebro de 1,3 kg desconheça, Deus tem as suas razões para permitir que o povo dele vá para o exílio babilônico. Você está entendendo o raciocínio? E agora que a situação vai tocar em mim e em você, meu irmão, Deus sabe porque permitiu a perda desse filho, desse pai, dessa mãe, essa dificuldade no seu casamento, aquele problema na empresa, estas coisas corriqueiras que são importantes para nós, é claro que são, muitas vezes é tudo aquilo que nós temos nesse mundo, Deus sabe por quê, mas eu não entendo. Não se esqueça que não dá para entendermos o agir de Deus, porque não há sondagem na sua compreensão, Ele está além, Ele está além. Esse é o Deus da Bíblia. Nem sempre Deus nos dá explicações, ou pede a nossa avaliação para aquilo que Ele vai ou não fazer, porque Ele fez, fará, deixa de fazer. Não, Ele simplesmente age e nós não entendemos, mas permitindo-nos Deus, querendo Ele, nós entenderemos em algum ponto no futuro. Ele é que sabe, eu não sei de nada, Ele sabe de tudo. Então, diante das adversidades da vida, saber que Deus possui conhecimento infinito nos ajuda porque, primeiro, Deus conhece perfeitamente todas as coisas. Ele conhece tudo aquilo que chamamos de passado, presente e futuro, melhor do que ninguém, as hipóteses variáveis, Ele sabe de absolutamente tudo. Então, meu irmão, descanse na sabedoria e no conhecimento infinitos de Deus. Segundo, Deus entende as nossas situações melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece, e nos conhece para valer. Terceiro, Deus não é surpreendido ou confundido por nada que acontece em nossa vida, nada. E quarto, as decisões e direções de Deus para a nossa vida são sempre sábias, absolutamente sábias. Portanto, meu irmão, mesmo quando não entendemos porque certas coisas ruins acontecem conosco, devemos descansar
no fato de que Deus as entende plena, perfeita, cabal e absolutamente. E esse fato nos encoraja a confiarmos na sua divina sabedoria. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Meu irmão, não é uma resposta escapista, não é uma fuga dos nossos problemas. Ah, pastor, mas isso parece ser um argumento de fuga. Não, é o argumento das Escrituras. Isaías diz: nós não temos condições de sondar a compreensão divina. Mas por que Deus vai usar o ímpio para punir o justo? Eu não sei, eu só sei que Deus age assim. Ele tem os motivos dele, tem as razões dele, ele é sábio, ele sabe o que faz, ou o que permite que aconteça na nossa vida, mas ele é todo sábio, nós não somos. Então, qual que é a atitude mais sábia de um ser que não é todo sábio? É confiar naquele que é todo sábio, sabendo que ele dirige com sabedoria e com entendimento todas as coisas no seu universo. Essa é a atitude que nos resta, especialmente de pessoas piedosas e que temem a Deus. Bem, mas caminhando um pouco mais adiante, em sétimo e penúltimo lugar, estamos quase caminhando para o final, em sétimo e penúltimo lugar, diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus é o doador da força aos que necessitam dela. O povo está indo para o cativeiro, Nabucodonosor está chegando com seus cavalos, cavalarias, soldados, para pegar os judeus e transportá-los para um exílio, numa terra estranha que duraria cerca de 70 anos, é uma das maiores tragédias do contexto veterotestamentário, e aí o argumento de Isaías para os judeus que serão exilados e cuja terra será destruída qual é o argumento? Deus dará força para vocês. Vocês estão indo para lá por causa dos seus pecados, não se esqueçam. Mas Deus, como Ele é bom, Ele sempre foi, sempre será bom, mesmo no meio da angústia, Deus dá força. Dá força. Vamos ver isso no texto? Isaías 40, versículo 29, não se esqueçam do contexto da proximidade do exílio babilônico. Isaías 40, 29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. Todo mundo desanimado, nossa terra vai ser destruída, os babilônios vão chegar, vão acabar com tudo. O desânimo é total, o desencorajamento é total, a desgraça é total. O que fazer diante disso? Confie num Deus que dá força ao cansado e que multiplica a força àquele que não tem nenhum vigor. Aquele que está pensando em jogar a toalha, em entregar os pontos, em abandonar tudo, em chutar tudo para o alto, o que eu faço diante disso? Deus vai te dar forças de onde você nem sabe que tem, e talvez não tenha mesmo, mas a força vem do Senhor, não vem de você, portanto, descanse em Deus. Vocês serão punidos, mas Deus estará com vocês, dando-lhes força para suportarem todo esse jugo de 70 anos. Deus estará com vocês, dando-lhes força. Irmãos, esse Deus é incrível ou não é? Que Deus maravilhoso esse de Isaías, o Deus da igreja, o Deus da minha fé e da sua fé, que Deus maravilhoso. Nós podemos não entender como Ele age, os caminhos que Ele percorre, as sendas pelas quais Ele palmilha, Ele anda, mas Ele está conosco, Ele sustenta, Ele dá força, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele não desampara o seu povo, Ele está com o seu povo, mesmo no momento da dificuldade, Ele não abandona o seu povo. Diante das adversidades da vida, saber que Deus é o doador da força nos ajuda, porque, primeiro, Deus fortalece os que estão cansados. Se você está cansado, peça a Deus que te fortaleça, Ele é poderoso para fazê-lo. Amém? Em segundo lugar, a nossa fraqueza não é o fim de tudo, porque Deus pode nos renovar. Terceiro, Deus capacita o seu povo a prosseguir mesmo em tempos difíceis. Poxa, eu vou estar em outra terra, uma terra estranha, com um povo estranho, de língua estranha, de cultura estranha, idólatra, que mataram meus parentes. Eu vou olhar para eles com raiva, eu vou querer esganar Nabucodonosor, mas Deus vai te sustentar e vai te dar forças no momento das maiores adversidades da vida. E quarto, a força que precisamos para perseverar é uma dádiva que vem das mãos de Deus. É Deus quem fortalece, meus irmãos. É Deus quem dá vigor.
É Deus quem levanta aquele que está caído, é Deus quem fortalece os joelhos ali que estão tremendo, que estão ali numa situação, desconjuntados diante de toda a contextualização. É Deus quem ajuda e Deus quem dá forças. Enfim, quando as nossas forças acabam, Deus nos concede novas forças para que possamos continuar a nossa jornada. Que Deus maravilhoso. E por fim, em oitavo e último lugar, diante das adversidades da vida, eu aprendo que nós temos que saber que Deus renova as forças daqueles que esperam nele. Tem tudo a ver o oitavo ponto com o sétimo, eles estão ali interligados, estão associados, claro, é parte de um mesmo contexto, mas em oitavo lugar, diante das adversidades da vida, nós temos que saber que Deus renova as forças daqueles que esperam nele. E aí, nós nos deparamos com os dois últimos versículos, o último deles que é o mais conhecido, talvez, de Isaías 40, ou um dos mais conhecidos, e versículos estes que vão dizer o seguinte, versículos 30 a 31, Isaías 40, versículos 30 a 31. Aqui, o profeta compara pessoas que têm vigor em si mesmas pela sua juventude, são jovens, são adolescentes, têm um vigor físico natural, com aqueles que, independentemente da idade, confiam em Deus. Ele está se referindo ao povo, está todo mundo indo para o cativeiro babilônico. Então ele compara, como que jovens são comparados da perspectiva de Deus com pessoas que esperam em Deus. Como? Olha a comparação que ele faz. Isaías 40, versículos 30 a 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os rapazes, é um paralelismo de ideias, certamente tropeçarão. O hebraico diz que tropeçarão ou cambalearão, ou seja, vão andar de forma muito dificultosa. Pessoas jovens que têm, em tese, vigor. Então, olha o argumento de Isaías, mesmo pessoas jovens, mas quando confiam na sua própria destreza ou juventude, o que vai acontecer com elas? Vão cansar, fatigar, cambalear, vão cair. Jovem, por ser jovem, vai cair se confiar só na força do braço dele. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ele está dizendo, não confie na sua força física, não confie na força da sua juventude, porque sendo jovem ou velho, vai todo mundo para a Babilônia. Não confie em vocês mesmos, confie em mim, diz o Senhor. O Senhor diz aqui, confie em mim, por quê? Porque eu vou renovar as forças daqueles que confiam em mim no momento de dificuldade. Que texto lindo, que texto lindo. Meus irmãos, diante das adversidades da vida, saber que Deus renova as forças daqueles que esperam nele é algo importante, porque nos ajuda, primeiro, a entender que Deus restaura o ânimo dos que confiam nele. Não se esqueçam que, como comentamos domingos atrás, não confiar em Deus é uma expressão de incredulidade. Lembram? Deus cuida dos passarinhos, cuida dos lírios, mas não cuida de mim. Quando você tem essa ideia, é uma ideia incrédula. Você está dizendo, não, Deus não é capaz, não é competente, não é bom o suficiente para cuidar de mim. É uma ideia incrédula. Então, em primeiro lugar, Deus restaura o ânimo dos que confiam nele. Segundo, a esperança em Deus traz novo vigor para que possamos prosseguir na nossa caminhada. Deus renova a nossa força para que nós prossigamos. Amém? Terceiro, o cansaço físico, emocional, ministerial e espiritual não é definitivo para aqueles que esperam no Senhor. Podemos ter momentos de cansaço, claro que tem, é natural, físico, emocional, quase que um esgotamento, devido aos problemas, a carga horária pesada, aos muitos compromissos, a N preocupações. Sim, nós podemos experimentar um cansaço muito grande, mas esse tipo de cansaço multifacetado, ele não é definitivo na vida daqueles que esperam no Senhor. E quarto, Deus ele dá capacidade para prosseguirmos, mesmo depois da exaustão e do esgotamento, e mesmo indo parar num cativeiro. Ele não está conosco, ele não nos deixa sós, mas está conosco, melhor dizendo, nesses momentos difíceis da vida.
Em suma, quem espera em Deus recebe forças renovadas para seguir adiante. Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem reforçando com os irmãos o fato de que, diante das adversidades da vida, é importante sabermos, primeiro, que devemos nos dirigir a Deus de forma responsável. Segundo, que Deus é eterno. Terceiro, que Deus é Senhor. Quarto, que Deus é o Criador. Quinto, que Deus é incansável. Sexto, que Deus possui conhecimento infinito. Sétimo, que Deus é o doador da força. E por fim, em oitavo e último lugar, devemos saber que Deus renova as forças daqueles que esperam nele. Amém? Não sei como está a sua vida, meu irmão. Não sei como está sua família. Não sei como estão os seus negócios. Não sei como está a sua relação com Deus, não sei como está o seu casamento, não sei como estão os seus planos, suas perspectivas, não sei que coisas ruins podem ter te acometido nesses últimos dias e situações estas que talvez mexeram muito com você, abalaram muito talvez a sua fé, talvez a sua esperança e tantas outras coisas da sua vida. Mas eu quero fazer coro com o profeta Isaías, quero me unir a ele e dizer para você, força, meu irmão, espere no Senhor, confie no Deus que é Senhor, que é Criador, que é eterno, que é todo-poderoso, que possui conhecimento infinito, que é incansável, confie nesse Deus, porque Ele pode abençoar a sua vida. Confie em Deus, amém? Vivemos num momento tão turbulento, de tantas desesperanças no mundo, né? Como foi dito no início, na abertura do culto, pelo o pastor Elias, tantas guerras, rumores de guerras e problemas políticos que não acabam, sobretudo no Brasil, sem entrar em detalhes. Qualquer pessoa que tenha lido ou visto as redes, as mídias sociais, sabe disso. Estamos enfrentando problemas não apenas individuais, mas sociais, públicos, notórios, absurdos, grandiosos. Mas, meu irmão, o recado de Isaías para o povo de Judá de 2.700 e poucos anos atrás, aproximadamente, vale para nós nos dias de hoje. Confiemos no Deus que é eterno, que é Criador, que é Senhor, que é incansável, que conhece todas as coisas, porque Ele pode nos renovar, desde que também esperemos nele. Confiemos em Deus. Confiemos em Deus. Eu sei que tudo pode estar difícil, mas, meu irmão, espere em Deus. Confia nele, na palavra dele, nas promessas dele, na vitória que vem dele e somente dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus que criou todas as coisas, sustenta-as a todas elas, tem a minha vida e a sua nas palmas das suas mãos. Ele sabe o que faz, sabe o que permite, ainda que muitas vezes Deus permita coisas que nos são desagradáveis, nos são ruins, nos são chatas, são tristes, e são mesmo, de uma perspectiva humana, claro. Meu irmão, Deus, Ele não é um Deus alheio à minha e à sua dor. Mesmo punindo Judá por causa dos seus pecados, Ele lhes trouxe uma palavra de conforto e de ânimo. O Deus que corrige é o mesmo que abençoa, é o mesmo que cuida, é o mesmo que não deixa solto, é o mesmo que abraça, é o mesmo que afaga, é o mesmo que ama, é o mesmo que é compassivo. Não há uma dicotomia, não, o Deus da Bíblia que corrige, justo, e Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto em todos os seus caminhos, mas Ele também é compassivo, Ele também é amoroso. Esse é o Deus de Isaías, esse é o Deus da Judá do contexto pré-cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro. Esse é o Deus da igreja, confiamos nele, na palavra dele, na pessoa dele, nos atributos dele, enfim, no reino dele, em tudo aquilo que diz respeito a ele. Amém? Ah, Senhor, obrigado por esse privilégio que tivemos de ouvir a sua voz. Ouvimos um texto belíssimo da sua palavra,
onde tu encorajaste, Senhor, o teu povo na antiga aliança, o povo de Judá que estava prestes a ir para o exílio babilônico. Tu lhe deste uma palavra de conforto, de encorajamento e de esperança, mesmo diante de uma grande dificuldade que estava se aproximando. E eu te agradeço, Senhor, porque esta mensagem, longe de ser dirigida apenas ao povo de Judá, evidentemente foi originalmente destinada a esse povo, mas é uma palavra que também nos conforta hoje. É uma palavra que nos dá ânimo hoje, é uma palavra que nos dá força hoje, que, Senhor, nos levanta hoje, que nos revigora, que nos dá um novo alento. Senhor, a sua palavra é algo glorioso, a sua palavra é uma bênção para a nossa vida. Nós te agradecemos porque, mesmo diante da iminência de um gravíssimo problema, que seria a destruição de quase toda uma nação, o Senhor ainda consolou aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles judeus daquele contexto de mais de 2.600 anos. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela pode ser antiga, mas jamais antiquada. Ela pode ser historicamente, ela pode pertencer a um período muito antigo, mas ela não é obsoleta. Ela continua a falar aos nossos corações e mentes, continua a nos dar ânimo, continua, Senhor, a nos abençoar, a nos transformar, continua, Senhor, a ser um instrumento da sua tratativa para conosco. E nós te agradecemos por isso. Como a tua palavra é abençoada, Senhor. E não poderia ser diferente, porque o Senhor, que é o dono dela, és um Deus maravilhoso. Nós ouvimos nesta manhã que diante das adversidades da vida, dos problemas, das angústias que nos cercam, às vezes com tamanho ímpeto, nós devemos agir diante do Senhor de forma responsável. Aprendemos que tu és um Deus que é criador, que tu és um Deus que é Senhor. Aprendemos que o Senhor é um Deus incansável. Aprendemos que o seu conhecimento é tamanho que nós não conseguimos, Senhor, entender os seus caminhos. Vimos também que o Senhor é um Deus que tem prazer em renovar as forças do seu povo. Senhor, às vezes estamos tão frágeis, estamos tão debilitados, ou pelo peso dos anos, ou pelo peso dos problemas emocionais, físicos, financeiros, familiares, conjugais, de quaisquer tipos e sortes que sejam. Senhor, nos sentimos tão frágeis, e somos de fato tão frágeis, mas nós precisamos da sua força, Senhor. Nós não nos sustentamos nos nossos próprios pés, nós não conseguimos caminhar por nós mesmos, Senhor. A nossa força é pequena quando colocada em nós mesmos, mas quando nós confiamos em Ti, Senhor, quando confiamos na sua palavra, quando confiamos nas suas promessas, quando entendemos os seus atributos e esperamos em um Deus que é eterno, que é Senhor, que é Criador, que é incansável, um Deus que cria até as extremidades da terra, e um Deus que renova as forças daquele que nele esperam, como as forças da águia, fazendo-a voar mais alto, dando-lhe vigor físico, dando-lhe sustentação no ar. Senhor, quando nós esperamos em Ti, nós somos verdadeiramente renovados, revigorados, transformados e abençoados. Muito obrigado pela sua palavra nesta manhã. Eu te peço que o Senhor fortaleça aquele que estiver fraco, dê ânimo àquele que estiver desanimado, Senhor. Enxugue as lágrimas daquele que tem somente chorado nesses últimos dias. Abrace aquele que tem se sentido tão só. Fale, Senhor, ao coração daquele que tem se visto envolto em um silêncio ensurdecedor diante dos seus problemas. Nos fortaleça, Senhor, nos revigore, nos renove. Ajude-nos a ter uma fé viva em Ti, uma esperança vigorosa em Ti. Ajude-nos, ó Senhor, a confiar no Senhor, conforme aprendemos a partir
desse texto tão maravilhoso e encorajador do teu servo profeta Isaías. Essa palavra levantou o ânimo de Judá há mais de 2000 anos. Mas te louvamos porque essa palavra também está levantando o nosso ânimo e a nossa esperança nesta manhã. Te louvamos por tudo, Senhor, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.